O que eu nunca disse. Eu sou a Renata, e o que eu nunca disse e que eu sempre soube. Não de tudo, mas o suficiente. As pessoas acham que traição é algo que chega de repente, como uma surpresa, um choque. Não é, ela vai entrando devagar. Nos horários estranhos. Nas mensagens que não são respondidas. Nos silêncios, na forma como alguém para de te enxergar. Daniel mudou, e eu vi. Eu só não quis olhar direto. Porque às vezes ver com clareza exige uma força que eu não tinha. Antes de tudo quebrar. Quando a gente casou, eu tinha um plano simples. Uma casa cheia. Filhos, barulho. Vida, a Lívia veio primeiro. Perfeita, tranquila. E eu pensei, eu acertei. Quando engravidei do Matheus, achei que estava só continuando aquilo. Construindo, ampliando. Eu não sabia que ali começava o fim do que eu imaginava. O começo do medo. Matheus não era como os outros bebês. Mas no começo, eu me recusei a ver. Ele gritava muito. Eu dizia que era cólica. Ele não comia. Eu dizia que era fase. Ele não falava. Eu dizia que cada criança tem seu tempo. Daniel começou a se preocupar antes de mim. Levava o Matheus em médicos. Pesquisava, perguntava. Eu odiava isso. Porque enquanto ele buscava respostas, eu ainda podia fingir que não havia pergunta. A conversa. Eu lembro da noite em que ele disse: a gente devia esperar antes de ter outro filho. Aquilo me atingiu mais do que deveria. Esperar significava admitir que algo estava errado. E eu não estava pronta para isso. Eu disse que entendia. Mas por dentro, eu já tinha decidido que não. A primeira mentira. A primeira mentira. Acho que também foi o primeiro erro. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Nunca voltei a tomar a pílula. Eu queria aquele terceiro filho. Queria provar que ainda existia normalidade. Quando contei da gravidez, Daniel ficou em silêncio. E naquele silêncio, eu senti a primeira rachadura real entre a gente. E pela primeira vez eu senti medo. Não da gravidez, mas do que aquilo revelava sobre nós dois. O diagnóstico. O dia em que recebemos o diagnóstico do Matheus. Foi o dia em que minha vida se dividiu. O antes e o depois. Autismo. Nível 3. Não verbal. O médico continuou falando. Mas minha vida já tinha parado ali. Eu só conseguia pensar: eu vou precisar cuidar de você para sempre. E eu cuidei, com tudo que eu tinha. E com tudo que eu deixei de ter. A culpa, a pior parte não foi o diagnóstico. Foi o que veio depois. Minha mãe disse na cozinha: seu irmão também era assim. Depois vieram os exames. Genético, da minha família. Eu tinha passado aquilo para o meu filho. E aquilo me quebrou de um jeito silencioso. Porque não tinha como fugir. Não tinha como consertar. Eu deixei de ser muitas coisas. Eu deixei de ser esposa. Deixei de ser mulher. Eu virei a mãe do Matheus. Só isso. Eu vivia em função dele. Das terapias, dos horários, das crises, do medo constante de não estar fazendo o suficiente. E no caminho, eu deixei de ser outras coisas. Inclusive mãe dos outros dois. Lívia. A Lívia tinha 5 anos quando tudo mudou. Um dia ela me mostrou um desenho. Olha, mamãe, eu disse. Depois, filha. Esse depois virou hábito. E em algum momento, ela parou de tentar. Ela não brigou. Não gritou, só se afastou. E eu achei que aquilo era maturidade. Mas era abandono aprendido. Lucas fez o oposto. Ele gritava, corria, chamava, e eu me irritava. Porque eu já vivia no limite. Então eu não via um filho pedindo amor. Eu via mais uma coisa que eu não dava conta.
Patrícia. E aí veio a Patrícia. Calma, paciente. Presente. Lucas começou a chamar por ela. Seguir ela. Depender dela. Até o dia em que caiu e gritou. Pati, eu estava lá. Mas não fui chamada. E aquilo doeu mais do que qualquer discussão. Célia. A Célia sempre viu tudo. Criança sente quando a gente some, Dona Renata. Eu fingia que não entendia. Mas eu entendia. Eu só não sabia como voltar. Mateus. Eu fiz tudo pelo Mateus. Tudo. E ao fazer isso, tirei coisas dos outros dois. E essa conta nunca fecha. O casamento acabando. Daniel começou a desaparecer. Devagar, sem barulho. E eu deixei, porque eu já estava ocupada tentando não afundar. A amante. Quando descobri. Não foi surpresa. Só confirmação. Eu poderia ter destruído tudo. Mas escolhi fingir. Porque eu não tinha energia para mais uma guerra. Então fizemos um acordo silencioso. Ele podia ter alguém. Desde que isso não entrasse na minha vida. O erro que realmente importou. E então vieram os filhos. Isso eu não sabia. E isso foi o que me quebrou. Não a traição, mas a continuidade dela. Uma vida paralela. Crescendo enquanto a minha desmoronava. O encontro. Quando eu pedi para conhecer eles. Não foi coragem. Foi necessidade. Eu vi Gabriel, uma criança. Eu vi Rafael, um bebê. E percebi algo cruel. Não havia vilões. Só consequências. O momento que eu entendi tudo. Um dia eu entrei no quarto da Lívia. Vazio. Ela já não morava ali. Mas parecia que tinha ido embora muito antes. E ali eu entendi. Eu não perdi minha filha naquele dia. Eu perdi aos poucos. E o pior é que em vários momentos, eu percebi. Só escolhi não olhar. O que eu sinto hoje? Eu amo meus 3 filhos. Mas não da mesma forma. Nem com a mesma leveza. Mateus é urgência. Lívia é saudade. Lucas é culpa. Sobre Daniel. Eu não odeio ele. Também não perdoei totalmente. Eu só entendi. Nós dois quebramos o casamento. De jeitos diferentes. Mas quebramos. O que sobrou? Minha família não é a que eu planejei. Mas ela existe. Diferente. Maior. Mais difícil. Mais real. O que ninguém gosta de admitir. Amar não impede erro. Querer não garante presença. E estar ali não significa que você realmente esteve. Se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que às vezes você não percebe que está perdendo alguém. Porque está ocupada demais tentando não perder outra pessoa. E quando finalmente olha, já é tarde demais para voltar atrás. Só dá para tentar não continuar errando do mesmo jeito. E torcer, para que ainda dê tempo de não perder mais ninguém.